haja produto, todavia eu me alegrarei. Todavia me alegrarei em ti, Senhor. Que o produto, todavia eu me alegrarei. Todavia, ainda que os dias estejam maus, irmãos, ainda que o momento esteja difícil, ainda que o vento sopra ao contrário, ainda que você mesmo olhe e pense que você não vai conseguir, todavia nós vamos se alegrar, devemos se alegrar na presença daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir, aleluia. Adore ao Senhor e aproveite toda oportunidade que você tem de adorar ao Senhor, aleluia. Eu já vou entregar o microfone a quem é de direito, mas eu queria compartilhar algo com você bem rapidinho. Que todas as vezes que a gente está ministrando, a gente sempre fala assim: não perca a oportunidade que você tem de adorar, de dar um glória a Deus. Porque nesse exato momento, tantas pessoas queriam estar aqui no meu lugar e no seu lugar e não pode. Muitos não podem porque está ali no hospital e o médico vai apertar o botão do aparelho, vai desligar e acabou para ele. Mas eu e você, nós temos a oportunidade todos os dias de adorar e de glorificar aquele que vive, aquele que reina. E todas as vezes eu dizia isso. E sabe, irmãos, não tem 15 dias, acho que tem menos de 15 dias. Eu moro aqui na Vila Operária. E o meu sogro pediu para ver minha filhinha de 4 anos. E era o aniversário da minha esposa no sábado. E na sexta-feira ele ligou e falou: traz a Sofia aqui que eu quero ver minha neta. E ligou para minha esposa, ela disse: pai, amanhã é meu aniversário, vamos fazer um bolinho para mim aqui na empresa, eu vou almoçar aqui na empresa com o pessoal. E ele falou: não, eu quero ver minha neta agora, eu quero brincar com ela agora. E minha esposa falou assim: 6 horas da tarde eu levo ela aí, pai. E ele falou: tá bom. E quando ele desligou o telefone, ele falou para minha sogra: dá um jeito de buscar minha netinha, que eu preciso ver minha netinha agora. E aí um sobrinho meu buscou a minha filhinha de 4 anos e começou a brincar com o vô dela ali. E eles começaram a brincar os dois, e brinca daqui, brinca dali. E aí a minha sogra contando, e a minha filhinha de 4 anos, chegou um momento que ela falou assim: vô, esse tipo de brincadeira eu não quero brincar, vô. E sabe o que estava acontecendo? O meu sogro, ele estava infartando, brincando com a minha filha. E a minha filhinha falou assim: vovô, esse jeito eu não quero brincar. E a minha filhinha saiu correndo e chamou minha sogra. E minha sogra chegou e não deu mais para o meu sogro. E me ligaram, eu cheguei do serviço, o meu sogro estava ali em cima do sofá morto. E eu busquei a minha esposa e na hora o Espírito Santo, ele falou: ó filho, todos os dias que você tiver a oportunidade de me adorar, não perca a oportunidade que você tem de me adorar, porque vai chegar uma hora que você vai querer e não vai poder. Então igreja, não perca a oportunidade que Deus tem te dado e tem me dado de adorar, de buscar e de bendizer o nome santo e poderoso do Senhor. E naquele momento ali eu orei para minha sogra, eu consolando a minha sogra e a minha esposa e a minha filhinha do lado. Nós tiramos a minha filha. E aí o Espírito Santo falou assim: me busque em tempo e fora de tempo, porque vai chegar uma hora que vão querer me buscar, mas não vão me achar. Igreja, valorize cada segundo na presença de Deus. Eu agradeço a oportunidade e as palmas, louvo ao Senhor, amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vocês têm noção da palavra profética que foi liberada aqui? Alamandarai sébias. E por incrível que pareça, né, diaconisa Mariana, não é desde hoje que o Pai vem falando isso conosco. Não perca a oportunidade que você tenha de abrir a tua boca hoje e dar um glória. Não perca a oportunidade do irmão que está do teu lado abraçar e dizer: eu te amo, eu te amo. Talvez o irmão que está do teu lado amanhã não vai estar aí. Alamandaias. Talvez a irmã que está do teu lado amanhã ela não esteja do teu lado. E rapidamente, só para dizer para você um testemunho. Eu ouvindo um pastor dizendo que um dia o pai dele começou a telefonar para ele: meu filho, eu quero te ver, meu filho. Meu filho, eu preciso te ver. E o pastor dizia: pai, está ocupado para mim, a agenda está cheia,
Quando eu tiver um tempinho, pai, eu vou te ver. E o pai implorando: filho, eu preciso te ver, meu filho. E o pastor disse que não tinha como ele ir. Ele desligou. No dia seguinte, o telefone dele tocou novamente. Mas já não era mais o pai, mas era a mãe dizendo: o seu pai morreu, filho. E antes dele morrer, ele mandou te dizer: eu te amo. Alamandaraya sépia. Aquele pastor, ele disse que ele pegou o primeiro avião e foi até lá. Mas já era tarde, o corpo já estava gelado, o corpo já estava frio. E corpo gelado, corpo frio não tem como retribuir amor. Alamandas. Ei, chegou a hora de você amar a pessoa que está do teu lado. Alamandaia sépia. O coração pode bater e as palavras que você liberar lá no velório vai ser em vão. Por quê? Porque o coração não vai estar batendo e não tem como retribuir o amor. Mas enquanto o meu coração bate, eu posso olhar e dizer: eu te amo. Levanta a tua mãozinha para me encerrar, que eu vou profetizar sobre a tua vida. Eu profetizo que esse orgulho que bateu no teu coração, a partir de hoje vai bater em retirada. E a partir de hoje você vai chegar na tua casa amando mais o teu esposo. A partir de hoje você vai chegar amando mais os teus pais. Porque a oportunidade de você abraçar e dizer que ama é hoje. Porque ainda o coração bate. Enquanto o coração bate, eu posso dizer: mãe, eu te amo. Não perca a oportunidade, porque a oportunidade é hoje, em nome do Senhor Jesus. A presença do Senhor está forte neste lugar. Eu quero convidar neste exato momento a diaconisa Daniela. Eu quero dar bastante tempo para a palavra, meus irmãos. Desculpa quem não teve oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Chegou a hora de eu e você ofertar e dizimar na casa do Senhor. Misericórdia. É para Deus, meus irmãos. Chegou a hora de eu e você ofertar na casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Chegou a hora de ofertar. Eu convidaria os irmãos para se colocar de pé nessa noite. Está abrindo a sua Bíblia lá em Mateus 6, 2. Amém? Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazes os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto a teu Pai, e vem em secreto te recompensará. Aleluias. Aqui que o Senhor está nos dizendo é que quando você dizimar, quando você ofertar, você não fala para o teu irmão da direita e nem da esquerda quantos que você está dizimando, porque quem tem que saber é o teu Pai em secreto. É Ele que vai te honrar, é Ele que vai te abençoar. Então muitas das vezes nós perdemos a bênção, porque o Senhor quer nos abençoar, mas você conta para o teu irmão quantos você tem que estar recebendo. Quem vai te dar recompensa é o Senhor, não é o homem. Então não conte quanto você está recebendo, porque quem dá recompensa é o Senhor. Aleluias. Vamos ficar de pé. Está orando. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Pai, agora é o momento, papai, da oferta, Senhor amado. E aqui estão, papai, os teus filhos, Senhor amado, para dizimar, Senhor amado. Abra os corações deles, papai, nesta noite, Pai. Que eles venham dizimar com amor e com alegria, Senhor amado. E que eles venham, papai, testemunhar tudo aquilo que o Senhor fará sobre a vida deles, Pai. Abençoa, papai, e abre as portas, papai, daqueles que ainda não têm um serviço, Pai. Que não têm um trabalho, papai, que têm um desejo de dizimar, Senhor amado. Mas não têm um serviço, Pai. Então eu profetizo em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor venha abrir as portas, Pai, para aqueles que necessitam, Pai. E que o Senhor derrame as bênçãos sem medida sobre a vida deles, Pai. Visita o celeiro, Senhor amado. Que o Senhor venha multiplicar, Senhor amado, tudo aquilo, papai, que o teu filho tem feito, papai, na tua obra, papai. Porque quem dá recompensa
Senhor, Pai. É o que nós te pedimos neste momento e te agradecemos, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dizime a casa do Senhor. Glória a Deus. Enquanto você dizima a oferta, quero já estar chamando o evangelista Fábio, esse instrumento a qual o Senhor vai usar. Queria estar chamando o nosso pastor Daniel para estar orando em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos, se coloca de pé, vamos orar, ouvir a palavra de Deus. Senhor, meu Deus, aqui está o teu filho. Nesta hora, Senhor, será a tua boca neste lugar. Fala conosco, Senhor. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar, Senhor. Deus, a tua palavra é espada de dois gumes, Pai. Por isso, Senhor, nesta noite, que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu cumprimento toda a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Quantos estão felizes com o Senhor? Digam glória a Deus. Quantos creem que Jesus está na casa? Digam aleluia. Quantos creem que nessa noite o inferno perdeu a prada ao Senhor bem forte, em nome do Senhor Jesus? Quero mais uma vez estar agradecendo a Deus, porque se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui nessa noite. Mas foi a misericórdia e foi a graça do Senhor e o amor de Jesus que me encontrou e me trouxe aqui nessa noite, aleluia. Quero estar agradecendo também a vida do pastor Daniel, um grande amigo que eu tive a honra de conhecer ele, e que as portas tenham se abrido, que Deus continue abençoando ele, a família dele e todo o ministério. Evangelista Lucas, que é um grande amigo, um irmão em Cristo Jesus, o nosso irmão Everton, né, Everton? Fiquei muito feliz na hora que eu cheguei aqui e vi ele. A gente já choramos junto, a gente já sorrimos juntos, mas hoje, para a glória de Deus, a gente estamos aqui adorando ao Senhor junto, em nome do Senhor Jesus. Agradecer a todos os irmãos, irmão Felipe, evangelista Felipe, a todos os irmãos nessa noite, ao corpo de obreiros, a meu amado irmão pastor Luciano, que está lá no fundo, o irmão Dan, que são grandes amigos, grandes irmãos de Cristo Jesus, ao Kleber, a Adriana, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Irmãos, pegue a sua Bíblia e abra em Atos, no seu capítulo 12, que diz assim: prisão e livramento de Pedro, aleluia. A presença do Senhor já é forte neste lugar, mas eu creio que ainda nessa noite o Espírito de Deus tem uma palavra aos nossos corações, aleluia, porque a glória é dele, a honra é dele e a noiva do Cordeiro é dele, aleluia. Atos no seu capítulo 12. Quem achou, diga glória a Deus. Aleluia. E diz assim: prisão e livramento de Pedro. E por aquele mesmo tempo, Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era o dia dos pães sem fermento. E havendo prendido, encerrou na prisão, e entregando a 4 quartenos de soldados para guardares, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja
fazia contínua oração por Deus a ele. E quando Herodes estava para apresentá-lo, na mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e guardava as portas da prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro, Ilhaga despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: veste-se e põe a tua sandália. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: lança-te às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguiu. E não sabia o que era real que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que havia alguma visão. E quando passava a primeira e da segunda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhe abriu por si mesma. Assim, tendo saído, percorreu a uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando-se a si, disse: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e tudo o que o povo judeu esperava. E considerando nele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, aonde muitos estavam ali reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando o abriram, viram e se espantaram. E acenando ele com as mãos para com que se calasse, contou-lhe como o Senhor tinha tirado da prisão, e disse-lhe: anunciai a Tiago e os seus irmãos. E saiu e partiu para outro lugar. Pode tomar o teu assento, mas glorificando ao Senhor, igreja. Aleluia. Amados, quando nós olhamos para a palavra de Deus que foi lida nessa noite, nós entendemos que a cada um de nós existe um propósito e uma promessa de Deus a se cumprir sobre a nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela vai nos mostrar que Jesus, quando caminhava sobre essa terra, ele separou homens ali que foram seus discípulos para caminhar com ele rumo à fé e rumo ao propósito de Deus. E todos aqueles homens que caminhavam com Jesus, eu acredito que eles ali começaram a aprender aquilo que era o reino de Deus e aquilo que era o propósito de Deus sobre a vida deles. E assim é na nossa vida, irmãos. Todos nós que estamos aqui nessa noite, nós estamos aqui pelo um chamado do Senhor. E todo chamado de Deus, ele vem com um propósito de Deus a se cumprir sobre a nossa vida. E quando Jesus, ele sobe até a cruz, que Jesus, ele entrega o seu sangue, que Jesus, ele morre, e que a graça vem sobre nós. Todos nós sabemos que Jesus, ele ressuscita. E quando Jesus, ele ressuscita, Jesus, com mais 40 dias, ele vai ter um particular com seus discípulos. E nesse particular, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele começa a dar instruções acerca do chamado. Ele olha para os seus discípulos e começa a dizer: ide e levai o evangelho do Senhor a toda criatura, curai os enfermos, pregai acerca do reino dos céus, pregai acerca da minha vida, levai a minha palavra de amor. E a Bíblia vai dizer que os seus discípulos, eles começam a exercer essa chamada, irmãos. E um dos seus discípulos, chamado Pedro,
ele começa a seguir essa caminhada. Mas só que quando nós olhamos para Pedro, nós podemos entender que Pedro, ele era um homem de Deus, um homem corajoso, um homem que não perdia a oportunidade de falar do amor de Jesus. Um homem que eu acredito que a todo momento, quando tinha uma chamada, ou uma obra missionária, ou uma obra evangelística, ele ia direcionado pelo Espírito Santo por amor à obra de Deus. Mas só que a Bíblia vai dizer que Pedro, ele também foi um homem que passou por dificuldades na sua caminhada espiritual. Que Pedro também teve os seus momentos de crise, os seus momentos de frustrações. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer que Jesus olha para Pedro e fala para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás. E a Bíblia vai dizer que Pedro, como homem, ele se nega, irmãos. Porque o gesto de Pedro era um gesto corajoso. Porque se hoje alguém chegar para nós, dizer para a gente abandonar a nossa fé, abandonar Jesus, a gente não vamos abandonar, irmãos. Porque nós estamos firmados com Jesus. Mas se vir uma onda, irmão, que está acontecendo nas nações aí fora, essa onda que vem matando os profetas, matando os homens de Deus, a gente não sabe o nível da nossa fé, porque nós somos seres humanos. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus fala essa palavra para Pedro, Pedro não concorda, mas era a palavra de Deus para se cumprir na vida de Pedro, irmãos. E a Bíblia vai dizer que Pedro, ele nega Jesus. Mas o que eu aprendo com a palavra de Deus, irmãos, é que mesmo Pedro negando a Jesus, ele nunca abandonou a Jesus. Pode acontecer na nossa vida situações, irmãos, que pode mexer com a nossa fé, mexer com a nossa estrutura espiritual. E nós podemos até negar a nossa fé, nós podemos até negar a Jesus, mas eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, o que vai fazer a diferença na minha vida e na tua vida é que a gente pode negar, mas a gente não pode abandonar aquilo que Deus tem preparado para nós, aleluia. Que nós podemos se frustrar sim, irmãos, porque nós somos seres humanos, mas que nós temos que entender que o amor de Deus, ele permanece, ele prevalece para todo sempre sobre o nosso coração. E quando Pedro entende isso, irmãos, eu acredito que Pedro enxuga suas lágrimas. E quando ele tem aquele último encontro com Jesus, com as lágrimas enxugadas, eu acredito que Pedro, ele já se levanta mais um novo homem. Um homem que estava disposto a morrer pela palavra. Um homem que estava disposto a não mais negar Jesus, mas um homem que estava disposto a segurar os pés de Jesus, um homem que estava disposto a fazer a vontade de Jesus. E é assim na nossa vida, irmãos. Nós podemos passar por um momento difícil, mas só que isso não é para nossa derrota, mas é para uma estrutura espiritual maior na nossa vida, para a gente entender que por trás de uma luta sempre existe um propósito de Deus. Que por trás de uma grande luta sempre existe uma grande promessa do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer, irmãos, que quando Pedro retorna, ele já retorna com outro sentido. O sentido de viver a promessa que Jesus falou para ele: e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Pedro, ele continua a sua caminhada. Pedro, ele continua o seu chamado. Eu acredito que no começo do chamado de Pedro, nessa segunda caminhada, tudo começa a dar certo, irmãos. Ele começa a pregar, vidas começam a se render, a igreja começa a evoluir. Mas todos nós sabemos, meu irmão, que toda obra de Deus que dá fruto, o inimigo luta contra ela. E essa luta começa contra a igreja. Porque a Bíblia vai dizer que o rei Herodes, ele começa a perseguir a igreja de Cristo. A igreja que manifestava o poder do Senhor naquele lugar. A igreja que levava o amor, a igreja que levava a palavra, ela começa a ser perseguida. E Tiago é morto à espada. Outros são perseguidos, outros são machucados. E nessa perseguição Pedro é preso, irmãos. E eu acredito que quando a igreja tem essa notícia que o pastor da igreja é preso, Pedro, a igreja, eu acredito que a estrutura é abalada.
Mas a Bíblia vai dizer que a atitude da igreja é uma só: é orar ao Deus dos céus. Aleluia. A atitude da igreja é orar ao Deus do céu, irmãos. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite, irmãos? Que nós podemos passar por momentos difíceis na nossa vida, por momentos que pode mexer a nossa fé. O inimigo, ele pode nos jogar dentro de uma prisão espiritual para tentar matar aquilo que Deus tem para nós. Mas Deus, ele está dizendo nessa noite que ainda a igreja está orando, que ainda existe uma igreja que ora, que ainda existe uma igreja que busca, que ainda existe uma igreja que crê que Jesus é o Senhor. E igreja que ora, que busca, meu irmão, ela vê resposta de Deus. Às vezes você não entende como você chegou aqui nessa noite. É tanta luta, é tanta prova, é tanta perseguição. Mas Jesus, ele está falando nessa noite: enquanto você está passando pela luta, existem vidas. A igreja está de joelho no chão, com a boca no pó, clamando o nome do Cordeiro e pedindo pela tua vida. E é isso que vai sustentar a tua fé, irmãos. Nós temos que entender que nos dias de hoje a gente não estamos sozinhos, irmãos. Quando a gente vem para um culto desse, é para você entender que a presença de Deus é neste lugar, e que existe uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, que se colocou à disposição pela tua vida e pela minha vida, irmãos. E porque quando a igreja ela se coloca à disposição, meu irmão, Deus opera milagre. Porque a Bíblia vai dizer que Pedro preso, e a cadeia daquele tempo, pastor, não era que nem hoje. Foi preso, tira 2 anos, 3 anos e vai embora. Não, irmão. A cadeia daquele tempo era calabouço, lugar escuro, lugar de tortura, aonde eles machucavam os profetas do Senhor, aonde eles arrancavam a pele, aonde eles jogavam dentro do caldeirão cheio de óleo fervendo, aonde eles crucificavam, batiam nos profetas do Senhor, irmãos. Mas só que mesmo ali, Pedro trancado, e muitos sabendo que ali era a derrota, a morte de Pedro, a igreja estava orando. E quando a igreja estava orando, Deus estava enviando um anjo para dar resposta para a igreja. Deus, ele manda dizer nessa noite que tem gente que está passando por luta, por prova, por vento, mas o Senhor está falando nessa noite que ainda o Senhor está escutando uma oração, e essa oração que está subindo ao céu, Deus vai enviar resposta, porque Deus vai mostrar que Ele é Deus na tua vida, em nome de Jesus. Muitos olham para mim, para você, e acham que é a nossa derrota, irmãos. Acha que esse ano para nós não vai dar mais. Mas a palavra de Deus, ela está dizendo nessa noite, aleluia, que ainda a última palavra é de Deus, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, e quem te fortalece é a palavra, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, aquele que te achou no lamaçal, aquele que te deu vida, aquele que te deu oportunidade, é Ele que vai determinar a última palavra, e o nome dele é Cristo, e o nome dele é Jesus. Porque quando Pedro está dormindo, Pedro desperta. O anjo desperta Pedro. E quando o anjo desperta Pedro, a primeira coisa que o anjo fala assim: se levanta. Aleluia. O primeiro passo para viver o milagre do Senhor Jesus é se levantar diante da presença de Deus. O primeiro passo para viver a resposta do Senhor é se levantar diante da presença de Deus. Mas para mim está difícil, evangelista, está uma luta, está uma prova, eu sei, meu irmão. Mas a partir do momento que você se levantar, Jesus, Ele vai segurar na tua mão, vai caminhar contigo, aleluia, e vai mostrar para você que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, e a alegria é os sinais de Cristo sobre a tua vida. A alegria é os sinais de Cristo, irmãos. Hoje a gente vê tanto crente depressivo na presença de Deus, com o espírito morto, irmão. Não consegue mais discernir o que é alegria, o que é estar na presença de Deus, o que é uma chama ardendo no coração.
Mas Jesus está aqui nessa noite para dizer para mim, para você, aleluia, que ainda existe um fogo cerrado no teu peito, e esse fogo ele nunca dorme, esse fogo nunca acaba, e esse fogo se chama Espírito Santo de Deus. É esse Espírito, aleluia, que vai continuar a queimar sobre o teu coração, porque foi esse Espírito, aleluia, que acendeu no coração da igreja. A igreja podia parar, a igreja podia fechar as portas, irmão, abandonar a fé, porque a perseguição era grande, mas não, a igreja decidiu pagar um preço, porque a igreja sabe que aonde há sacrifício, há a providência de Deus, que aonde há choro, há o mover do Espírito Santo, há um mover do Espírito Santo. Quem sabe você chegou aqui nessa noite, o inimigo jogou você numa cadeia espiritual, mas o Senhor está me dizendo nessa noite que essa igreja ainda ora, que aqui ainda tem um povo que busca, e que se depender dessa noiva, aleluia, você vai se levantar nessa noite, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida, e muitos vão olhar para você e vão falar assim: realmente o Deus que ela serve é o Deus daquele ministério, porque é Jesus que manda neste lugar, irmãos. E Pedro, ele se levanta, veste as suas sandálias, coloca a sua capa, e por onde Pedro ele vai passando, as portas vão se abrindo, aleluia. Sabe por quê? Porque já não era mais a vontade da igreja, mas sim o propósito de Deus. Aonde há um propósito de Deus, meu irmão, as portas podem estar fechadas, mas Deus vai dar um jeito de abrir, e você vai passar cantando o hino da vitória em o nome de Jesus. E Pedro ele passa pela primeira, pela segunda, até chegar à última porta, que dá de frente para a cidade. E quando ele dá de frente para a cidade, irmãos, a Bíblia vai dizer que aquela porta de ferro pesada, trancada, ela se abre. E quando ela se abre, a resposta de oração vai até o lugar da oração. E quando a resposta de oração chega até o lugar da oração, muitos não acreditam, mas só que Deus ele está dizendo nessa noite que aonde há oração há a resposta de Deus, que aonde há oração, aleluia, há a resposta de Deus. Pode ser um lugar escuro, pode ser um lugar onde não tem mais jeito, mas a luz vai brilhar, a oração vai crescer, e a resposta de Deus ela vai fluir, porque assim é o Senhor, irmãos. Eu me lembro que da última vez que eu estava preso, chegou o tempo que eu já tinha tirado a minha pena, 2 anos, e todo preso ele faz o cálculo, pastor, é igual advogado, ele conta mês, dia, hora, momento. E eu me lembro que eu fui contando, e eu falei assim: agora é a hora da minha vitória. Falei, eu vou embora. A obra de Deus foi feita, há profeta neste lugar, agora eu tenho que sair daqui e viver outra promessa. E eu me lembro que eu peguei, o meu advogado foi lá, entre aspas, porque o advogado fiel é Cristo, irmão. Ele faz o impossível ser possível na nossa vida. E eu sentei de frente com ele e falei assim: ó, venceu já minha cadeia, passei meus artesanatos tudo, tem mais a obra missionária que eu faço aqui dentro há 2 anos. O doutor lá, o juiz, ele me conhece, passei uma carta para ele, entreguei na mão dele, então é só você fazer o papel na mão dele, que esse ano eu vou embora. E era no mês de dezembro, irmãos. E aquele advogado, ele olhou para mim e falou assim: ó, eu vou te dizer uma coisa, Fabinho, esse ano você não vai conseguir ir embora não, cara. Você vai ter que ficar mais esse final de ano aqui, e em janeiro você vai para sua casa. Mas esse ano não tem jeito nenhum. E quando ele falou isso aí para mim, meu irmão, eu senti que era o inimigo purinho. E eu pensei de 2, 1, ou eu tomo posse
da palavra do inimigo, ou eu uso a minha fé e espero em Deus. E eu resolvi usar a minha fé, irmãos. Eu olhei para ele e falei assim: eu vou só falar uma coisa para você. Você vai fazer o pedido, vai escrever o meu nome. Se for possível, você escreve bem grande, para ele ler o meu nome. Porque quando ele ler o meu nome, o Senhor vai falar com ele e eu vou embora deste lugar. Ele falou assim: tudo bem, mas eu estou falando para você que isso é causa perdida. Eu falei assim: só faça isso. E ele foi, irmãos. E eu peguei, voltei, e eu falei com o Senhor, eu falei assim: Senhor, eu vou para o joelho, eu vou buscar, eu vou se humilhar, porque desde quando eu entrei aqui, Senhor, eu estou fazendo a Tua vontade. E desde o começo desse mês, desse ano, eu falei para todos aqui nessa cadeia que esse ano era o ano da minha vitória. E se eu não sair aqui esse ano, Pai, eles vão dizer que o Senhor não é fiel e que eu sou um falso profeta. Mas eu sei que o Senhor é fiel e que o Senhor tem uma obra na minha vida. E fui para o joelho, irmão. Oração de madrugada, 21 dias, joelho cravado no chão. Acordava das 3 até 5, 6 horas orando. Aí já levantava e já jejuando o dia inteiro. Parecia que eu estava andando dentro de uma prisão, parecia que eu estava andando no céu, pastor. Que o Espírito estava, ó, era dar um brado de glória, todo mundo olhava para mim, rapaz do céu. E eu me lembro, irmãos, que todo mês de dezembro, o fórum, dia 15, ele fecha, né? Então todos os processos são congelados e só são ativados em janeiro. Então nesse mês de dezembro, meu irmão, lá dentro é uma tristeza tremenda. Porque cada porta que se abre, cada cadeado que se abre é uma esperança, mas ninguém sabe quem que é. E eu me lembro que eu falei assim: agora é pela fé. Terminei minha campanha e os irmãos falaram assim: eu pastor, será que você vai? Eu falei: claro que eu vou. Você vai ver eu saindo daqui, filho, pela porta da frente. Mas será? Mas o advogado falou assim: não, pô, advogado é Jesus, não prega aqui todo dia, moço. Eu vou embora, vou estar com a minha família, vou ver o aniversário do meu filho de 1 ano, vou embora. E eu me lembro que no dia 10 de dezembro, o pastor Ademir, ele foi lá, e eu saía junto com o pastor Ademir, o irmão João Fernandes, que é um grande homem de Deus, que Jesus já levou ele para a glória. Um dos maiores evangelistas dessa cidade que eu conheci. Tive o prazer de caminhar com aquele velhinho. E eu me lembro que eles me tiravam para fora e eu fui em galeria. E aquele dia, pastor, o único louvor que vinha na minha boca era que a minha prova pode ser amarga, mas a minha vitória vai ser com sabor de mel. E eu me lembro que eu fui nas 4 galerias, irmão, e eu cantava esse louvor da Damares. Cantava com voz alta e glorificava o Senhor. E de repente eu parei de frente com a galeria 3, a última galeria. E o inimigo, ele jogou uma tristeza muito grande no meu coração. E ele soprou assim, irmãos, ó: você não vai sair. E eu me lembro que eu fechei o meu olho e eu repreendi na minha mente. Falei assim: está repreendido em nome de Jesus. E eu falei assim: Senhor, se esse ano é o ano da minha vitória, eu te peço um sinal agora, para que eu venha tomar posse do meu milagre. E eu me lembro que quando eu falei isso com Deus com os olhos fechados, eu abri um olho. Eu abri meus olhos. E quando eu abri meus olhos, irmãos, isso é uma cena que eu não esqueço nunca mais, pastor. A cadeia só tem uma porta de entrada, irmãos, e uma porta de saída. E o sol, ele é de frente com essa porta de entrada. É igual aquele pátio que está ali, o sol ali, um quadradão, e aquele murão bem alto, que não tem acesso, e é tudo aberto em cima, com grade. E eu me lembro que quando eu abri o olho assim, entrou um pardalzinho pela porta da frente, pastor, por dentro da carceragem ali. Uf. E quando ele entrou, eu já peguei, falei assim: esse é o sinal. E ele parou bem assim de frente com o sol, da grade para o sol assim. E de repente aquele pardalzinho, eu não me esqueço até hoje, irmão, ele olhou para mim. E quando ele olhou para mim, de vez dele subir pelo solar que tinha um campo aberto, ele voltou pela mesma porta que ele entrou, pela porta da frente. E quando eu vi esse sinal, eu me agarrei e falei assim: Senhor,
Glória a Deus, porque esse ano eu vou embora. E eu me lembro que aquele dia, irmãos, eu tinha uma visita da minha esposa. E a minha esposa, ela era de menor, ela não podia entrar. E toda vez ela ia lá com meu filho estava quase para ter 1 ano. E ela ia lá, eles me tiravam ali fora ali, eu algemado, eu pegava meu filho no colo, via minha esposa uma vez por mês, ou em 2 meses mais ou menos. 5, 15 minutos. E eu me lembro que aquele dia eu tinha uma visita dessa com a minha esposa. E eu tinha um culto para me fazer de tarde. E o culto que eu fazia era 3 horas ali com os irmãos. E eu me lembro que eu fiz o culto tal, terminei, me arrumei tudo, né? Vesti uma roupa mais ou menos, passei um perfume. E eu falei assim, agora eu vou esperar a minha visita. E eu me lembro que eles não me tiravam de lá. No mesmo dia, irmãos, eles me tiravam de lá. Já comecei a ficar ansioso. E de repente apareceu o chefe da carceragem e falou assim, ô pastor, vem aqui na frente. E eu fui lá na frente da galeria. Os irmãos que estavam lá veio comigo. E ele falou assim, você estava esperando o que hoje? Eu falei assim, eu estava esperando uma visita da minha esposa. E ele falou assim, ó, essa visita sua foi cancelada, pastor. E quando ele falou isso aí pra mim, eu falei assim, mas por quê? Aconteceu alguma coisa com a minha esposa, com a minha família, tal? Ele falou assim, não aconteceu nada. Essa visita foi cancelada porque hoje a tua visita você vai ter lá na sua casa, porque o seu alvará está aqui na minha mão. E eu me lembro, irmãos, que aquele dia que Deus me deu um sinal, eu saí da porta da frente, por onde aquele passarinho entrou, sabe por quê? Porque ainda existia um povo que aqui fora clamava o nome de Jesus. Um povo aqui fora que ainda buscava pela minha vida. Um povo aqui fora que ainda acreditava naquilo que Deus tinha para acontecer na minha vida. E eu quero dizer para você nessa noite, que também aqui dentro deste lugar, dessa casa de oração, existe um povo que clama por você. Existe pessoas que amam você. Existe uma igreja, aleluia, que tem se despertado para clamar pela tua vida, porque acredita em você. Então não é tempo de você parar, irmãos. Não é tempo de você desistir. Mas é tempo de, mesmo se a gente estiver em prisão, o anjo vir com a resposta, e nós se levantar diante daquele que é a resposta, que é Cristo, colocar as nossas sandálias dos nossos pés e caminhar, mesmo se a porta estiver fechada, mas é caminhar na certeza do nosso milagre. É caminhar na certeza, aleluia, de quem fez a promessa. Não foi o homem, não foi o inimigo, mas quem fez a promessa foi aquele que morreu na cruz, aquele que entregou o sangue por nós, aquele que fez o véu se rasgar de cima a baixo, aquele que hoje vive e reina para sempre, e o nome dele é Jesus. Ele está neste lugar. Se coloque de pé nessa noite. Quero pedir uma licença para o pastor. Amém. Quero convidar os irmãos que louvou aqui a primeira vez, irmãos, porque a presença de Deus, ela está aqui neste lugar, aleluia. Assim que eu entrei nesse lugar, eu senti forte a presença de Deus nesse lugar, irmãos. E Jesus nessa noite, Ele está dizendo, aleluia, que muitas pessoas chegaram aqui feridas. Parece que o inimigo jogou uma algema na tua mão, que até para você levantar a mão na igreja, para você dar um glória a Deus, parece que a sua mão está travada, o seu coração não deixa, aleluia, você levantar a mão e você acreditar no teu milagre. Mas Jesus, Ele está aqui nessa noite, Ele manda dizer para você, aleluia, que a resposta que você precisava, ela está aqui nessa noite. E essa resposta, ela vai te abraçar. Um novo amor vai voltar a ser queimado sobre a tua vida nessa noite. Não existirá mais choro de tristeza, não existirá mais noite de insônia. Sabe por quê? Porque quando você deitar na tua cama, Jesus, Ele vai deitar com você, Ele vai te abraçar. Aquele pesadelo que afrontava a tua fé, nessa noite Ele bate em retirada, porque nessa noite, de vez de pesadelo, você vai ter visão do reino de Deus, visão do reino dos céus. Aquilo que você não conseguia ver, o Espírito Santo de Deus, Ele está dizendo que a partir de hoje você vai começar a ver, meu irmão. Ah, mas eu não sou nada, evangelista, eu não tenho o dom da palavra. Ei, Jesus, Ele toca na tua boca nessa noite. As nações te esperam.
Existe uma vida aí fora, existem vidas aí fora que estão te esperando para receber o teu abraço, para receber uma palavra de amor que vai sair da tua boca, e essa palavra de amor vai ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Você não é pequeno, você é grande. O inimigo tenta jogar seda na tua cabeça, dizer para você que não tem mais jeito, mas eu estou aqui nessa noite como um milagre de Deus, como uma resposta. O inimigo me jogou dentro do cemitério para tentar minha vida, mas Jesus foi lá, me segurou pela mão, me levou dentro de uma cadeia para me pregar a palavra de Deus, e me trouxe aqui nessa noite para dizer: se Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na tua também, porque Ele continua operando milagre naquele lugar, um lugar escuro, aonde que muitos passam lá e duvidam, e é de lá, irmão, que eu estou vendo a graça e o amor merecido sendo derramado, o amor de Cristo, e é esse amor que está aqui nessa noite. Então quero convidar você, irmão, o ministério de louvor vai estar adorando a Deus, nessa noite vai ser algo sobrenatural, pastor, porque o amor de Deus, ele queima neste lugar. A luz de Jesus queima neste lugar, sabe por quê? Porque aqui está um lugar, meu irmão, aonde existem corações aquebrantados. Aqui está um lugar, tem um povo, aleluia, que adora Jesus pelaquilo que Ele é e não pelaquilo que Ele faz. E é isso que Jesus está atrás, de um povo que queira Ele, de um povo que queira receber o amor dEle. E este amor, aleluia, Ele vai queimar sobre a tua vida, porque é isso que Jesus tem para te oferecer. Então, se você nessa noite, você precisa desse amor, feche os seus olhos, irmãos. E se está difícil para você, eu quero convidar você a vir aqui, que eu quero orar pela tua vida, irmãos. Eu sei que nesse tempo está meio estranho, mas eu quero falar para você, aleluia, que há o Pai, o Filho e o Espírito Santo neste lugar. E aonde há a presença, coronavírus não tem poder, enfermidade não tem poder, porque aonde há a presença, a única coisa que reina é a luz de Cristo. E a luz de Cristo é vida, e a luz de Cristo é esperança. Então quero convidar você, meu irmão, sai do teu lugar, vem até aqui na frente. Jesus nessa noite, Ele quer te abraçar. Mas se você não quiser vir, fica à vontade. Se Deus me mandar ir aí orar por você, eu vou orar. Sabe por quê? Porque eu acredito na tua promessa, eu acredito em você, e sei o que Deus tem para a tua vida. É algo grande, é algo poderoso. Xaramanagasuriandaramanai. Venha sobre nós, oh, oh. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tem em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero nós queremos te conhecer, papai. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, não. Jesus.
abraço. Quantos querem conhecer Jesus? Te conhecer, não de te ouvir falar, Senhor. Te conhecer, de ter intimidade contigo, Senhor. Nós queremos te conhecer, ó Pai. Queremos te conhecer, Jesus. Eu quero te conhecer. Adore a Ele. Chame por Ele, que Ele está aqui, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, coloque a mão sobre o teu coração nessa noite, irmãos. Estenda suas mãos e coloque a sua mão no seu coração e a outra para os céus. E nessa noite vamos entoar com uma só voz o nome do nosso amado. Vamos clamar pelo nosso Yeshua nessa noite, para ele saber, aleluia, que ainda a igreja ora, Xaramanaga Surendaramanai, que ainda a igreja adora, Xaramanaga Surendaramanai, que ainda a igreja está disposta a ajudar essa nação e revolucionar essa cidade, que ainda a igreja acredita que a porta que Deus abre ninguém fecha, que ainda a igreja crê, aleluia, que
que vidas vão entrar por essa porta e vão ser curadas, transformadas pelo poder que há no nome, que é sobre todo o nome, do nome de Jesus. Então clame nessa noite bem alto. Como um grito de guerra. Ele está aqui. O nome da igreja é Yeshua. Jesus, o Senhor me mostra nessa noite que a partir de hoje, no encerramento desse ano, mas no começo do ano que vem, a sua vida e o seu relacionamento com Deus vai ser diferente. A partir de hoje você vai saber o que é orar e ter a resposta de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Quero agradecer ao Senhor mais uma vez. Quero agradecer mais uma vez ao pastor Daniel. Eu sou assim mesmo, irmãos. Eu gosto de abraçar, eu gosto. Amém. Agradecer ao evangelista Lucas, o nosso irmão Everton, o nome de Jesus. A todos os irmãos, a pastora, Ministério de Louvor, que esse ministério é uma bênção em nome de Jesus. E uma salva de palmas bem forte para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Aleluia. Glória a Deus, aleluias. Quantos receberam resposta do céu esta noite? Que culto maravilhoso, meus irmãos. Eu creio que assim como eu não vou sair da mesma forma que eu entrei. Vamos sair cheio da presença do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, irmão. Vamos dar início ao final em nome do Senhor Jesus. Domingo tem culto, não falte em nome do Senhor Jesus. Sexta-feira não tem culto, meus irmãos. Amém? Sexta-feira é Natal? Sexta-feira agora? É, né? Sexta-feira é Natal, em nome do Senhor Jesus. Sexta-feira não tem culto, mas domingo tem culto. Venha para a casa do Senhor adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Tem mais algum recado, Felipe? Não, né? Amém. Que a graça e a misericórdia e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo não repouse somente hoje na tua vida, mas para todo sempre. Quem crê diz. E eu digo, se Deus é por nós, agindo Deus, o Senhor é o nosso pastor, sujeitai-vos a Deus, e Ele já fugiu de nós. Está encerrada a prauda, o nome do Senhor.